Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E como acontece em todos os finais de ano, nós estamos na temporada dos videntes fazerem as suas previsões para o ano de 2022. No campo da política, é possível que os videntes acertem alguma coisa? No passado, existia uma estrutura lá na Grécia Antiga, uma crença, que algumas pessoas iriam até um local onde tinha ali um símbolo. Esse local era identificado como o oráculo e a pessoa conversava ali com as forças, com os deuses do além, e aí obtinham ali determinadas informações sobre o futuro. E essas pessoas traduziam para as outras tantas o que tinham escutado, tinham tido de informação desses deuses. Aqui no Brasil, eu dei uma olhada nesses dias, só a título de curiosidade, nesse capítulo, Videntes Bolsonaro. Gente, é impressionante. Se todos eles estiverem certos, Sua Excelência estará num ano muito complicado nesse ano de 2022. As conexões zodiacais, astrológicas, estão muito complicadas para Sua Excelência. As previsões vão desde ao impeachment. Ele não concluir o mandato. Tem um que diz que ele não vai concluir o mandato, mas não explica por quê. Outro diz que vai ter um impeachment aqui no Brasil. Outro diz que ele vai sofrer um atentado. E outro diz que ele não vai se reeleger. Então, os astros aí estão todos numa mesma direção. Mas no campo da política, a gente tem que se fiar também, ou nos oráculos lá da Grécia, ou nos cartomantes, nas videntes? Evidentemente que não. Isso tem uma influência no psicológico de todas as pessoas, que acreditam nessas estruturas. A astrologia é considerada uma ciência, porque não é uma coisa meramente vulgar. Existe todo um aparato, enfim, uma ciência na elaboração dos mapas astrais, enfim. Mas isso aí é um assunto que eu não posso ousar a entrar, porque eu sou totalmente leigo nessa história aí. O que interessa para nós aqui são as previsões no campo da política. E é possível a gente fazer algum tipo de previsão? Gente, é como uma equação aritmética. Se você tem vários dados, você consegue, com esses dados, obter um resultado previsível lá do outro lado. Se nós temos uma série de dados históricos, dados em relação à economia, à sociologia, à filosofia, à psicologia, é possível a gente acertar uma gama de situações. O problema em sociedades muito complexas como a nossa, muito multifacetadas, é que nós vivemos, muitos de nós, em ambientes onde nós achamos que aquilo que a gente experimenta dentro do nosso ambiente é o que está acontecendo fora desse ambiente. Isso provoca muitas frustrações e decepções, porque você tem uma percepção, olha, fulano vai ganhar a eleição, fulano tem uma rejeição absoluta, fulano não pode ir em tal lugar, fulano está sendo homenageado em todo lugar que vai aglomeração para todo lado. Enfim, você fica vendo essas manifestações pontuais e você tende a achar que está acontecendo isso para todos os lados. Isso não é verdade. Então as pessoas às vezes acabam se frustrando, se decepcionando com a realidade. A realidade acaba sendo muito cruel para essas pessoas. E no Brasil a gente pode fazer algumas previsões paralelas ao trabalho dos videntes? Sim. Algumas situações chamam a atenção, O presidente da República, ele tem uma imagem pessoal extremamente desgastada em muitos segmentos, mas ele não está morto politicamente. Ele não está morto politicamente porque nenhuma pessoa que está no centro do poder está morta politicamente. Nós estamos num momento em que o final do mandato dele se aproxima. E todas as pessoas do mundo político que exercem a política de forma pragmática sabem que a possibilidade do Bolsonaro se dar muito mal, inclusive mais para frente, é muito grande. O Bolsonaro é a família dele. Então quem tem um faro político e não tem ideologia, está apenas tentando ficar no poder para fazer negócios paroquiais ou negócios ligados a grandes grupos, essas pessoas vão debandar em massa quando a figura do Bolsonaro eleitoralmente se transformar numa coisa inviável para eles, uma figura que contamine
a sua capacidade de conseguir votos. Então, o que nós podemos garantir que nós vamos ter em 2022 é muita luta de pessoas como eu e você para conversar com as pessoas e explicar algumas coisas que passam despercebidas. Gente, por exemplo, nós vamos ter, para além da figura inútil na presidência da República, é uma espécie de mamulengo, né? Aquele fantoche que tem sempre alguém com a mão por trás operando. Para além dessa situação, existe um poder econômico muito intenso, muito importante, que sabe como operar com esse tipo de lógica para manter cada vez mais o seu poder vigente. A gente vai ter muita dificuldade, porque vocês imaginem que o Brasil passou por 620 mil mortos, mais de 620 mil mortos, e o presidente não sofreu impeachment. Ele teve mais de 140 pedidos contra ele, de impeachment, e isso não andou para frente. Nós não tivemos uma campanha pelos veículos de comunicação mostrando de fato o que estava acontecendo. Eles mostraram o problema. Estava morrendo gente, os hospitais estavam cheios, as pessoas estavam sofrendo, enfim. Mas nunca houve um link. Eu apontei isso aqui várias vezes. Em matérias cotidianas sobre a Covid, o nome do presidente não era citado. As lives que ele fazia toda quinta-feira, contando um monte de mentiras que ele continua a fazer, não são contestadas. Então, os bolsões desses grupos permaneceram ativos e muito vivos. Hoje, com muito mais desgaste. Isso vai fazer com que o Bolsonaro tenha deputados eleitos do partido dele ou da linha dele, num número menor, pessoas identificadas com ele do que estiveram no passado. Ele agora está dentro do Centrão. O Centrão, sim, esse vai eleger muitos deputados. Esse bolsonarismo é uma espécie de tumor dentro da direita orgânica, de uma maneira geral, que vai eleger muitos deputados. E aí está a grande tarefa dos candidatos à presidência no campo progressista. É fazerem campanhas em todas as suas falas para que as pessoas votem em deputados progressistas. O que vai ser muito difícil, porque o dinheiro que vai rolar nessa campanha é muito grande também. Primeiro, a omissão dos grandes veículos de comunicação, que amortece muito críticas a esses partidos do Centrão. Isso não é colocado de maneira muito evidente. De tal modo que o senhor Arthur Lira, podem cravar aí, deve ser o deputado federal mais votado no estado de Alagoas, que as verbas públicas foram utilizadas para suas bases eleitorais ali, por conta desse orçamento secreto. Os deputados e senadores ligados a esse mecanismo, eles vão ter muita chance de se reelegerem. Por quê? Esse dinheiro todo ele é distribuído para vereadores, prefeitos e bases nos municípios ligados a esses políticos, que vão retribuir, vão fazer uns cercabos eleitorais que vão tentar angariar votos para essas candidaturas a deputado federal, de muitos deputados que não saem nem de casa. Você acha, por exemplo, que o senhor Rodrigo Maia vai à comunidade, ele sai apertando mão, ele sai nas ruas pedindo voto? Esses caras ficam sentados ali, como outros tantos ali. A máquina fica operando a favor dessas figuras. E não é uma questão só no Brasil, não. Fazendo um corte aqui, se você ver o que aconteceu no Chile, nós vimos milhões de chilenos irem para as ruas para protestarem contra um regime econômico, um regime político, um regime econômico que tirou dos chilenos a previdência social, que roubou dos chilenos a saúde pública, que roubou dos chilenos a educação pública e que introduziu no Chile as tarifas altas em todos os bens e serviços, em energia, gás, combustível, enfim, transporte, tarifas, impostos. Então o povo foi empobrecendo de uma tal maneira que quando eles foram para as ruas, eles foram para mudar a situação jurídica, constitucional, política e econômica do Chile. O poder econômico, ao perceber isso, realiza seus antídotos. Eles tentaram colocar a Constituinte um pouco mais para frente para poderem mitigar, para poderem amenizar o impacto, porque se tivéssemos ali eleição para o parlamento chileno logo após as manifestações, 90% dos eleitos seriam ligados a esses movimentos todos. Então, isso não aconteceu. Eles conseguiram dar uma mitigada, conseguiram colocar uma série de deputados conservadores, vamos dizer assim, que na verdade é apenas uma fachada. Esses deputados são de direita mesmo, direita neoliberal, que estão ali para defender interesses de grupos econômicos. E no Brasil? No Brasil, além dessa situação toda, o antídoto está sendo preparado. Em primeiro lugar, a não exclusão absoluta do Bolsonaro do processo eleitoral.
ele está sendo mantido com uma certa sobrevida, porque desgastá-lo em demasia significa desgastar também as pautas que estão conectadas a ele. Porque o que se explica? O que explica mais de 620 mil mortos aqui no nosso país e ele não ter sofrido impeachment? O que explica tantos desmandos, tantos ataques às instituições, tantos desgastes à nossa imagem enquanto nação e ele não ter sofrido impeachment? Quantos de nós aqui, quantos de vocês estão aqui no nosso portal, sabem quem foi que protocolou um pedido de impeachment, dos mais de 140? Qual foi a motivação? Nós tivemos que ter no Brasil uma CPI para mostrar aquilo que o mundo estava vendo, que nós tivemos crimes contra o povo brasileiro, crimes deliberados, crimes conscientes contra o povo brasileiro. Isso não era necessário, bastava um pedido de impeachment porque os dados estavam todos colocados aí, a realidade estava sendo colocada. Então, se uma figura foi protegida nessas circunstâncias radicais, a tendência é que ele se mantenha protegido com alguns acréscimos, né, a seu favor. Primeiro que as verbas publicitárias para esse ano de 2022 estão bombando, vão para a estratosfera. Vai ter muito dinheiro para gastar. O dinheiro do fundo partidário, que é a maior parte dos partidos ligados a essas correntes de direita. E vai chover aqui, gente. Nosso programa é editado, perdoem as forças da natureza, mas aqui vamos continuar com o nosso papo aqui. Chover muito aqui para o nosso papo, mas vamos seguir em frente. Então nós vamos estar diante dessas circunstâncias que colocam algumas situações desfavoráveis aqui para o nosso país. No mundo inteiro acontece, no mundo democrático acontece muito isso. O poder econômico, eles tentam bancar a campanha para os seus primeiros ministros, serão os primeiros ministros, para os presidentes da República, mas eles jogam força mesmo no parlamento, porque em sistemas como o nosso, o parlamento é que é o poder invisível. O presidente aparece, mas o parlamento é que está passando o rodo, como acontece aqui no Brasil. A gente fica prestando atenção nessa figura translocada, que é a figura do presidente da República, que passados 10 dias está de férias, mas ele parece estar de férias desde que ele assumiu a presidência da República, porque ele só faz campanha eleitoral. Motociata, aglomeração, vai para a igreja. Nunca se viu um presidente que é um péssimo exemplo religioso estar tanto tempo dentro das igrejas. Então, nós vamos ter esse cenário de bastante ainda proteção a essa figura. É importante que ele mantenha o discurso da direita vivo, mas ele não vai eleger tantas pessoas. E nós vamos estar lutando contra essas estruturas. O importante é que eu e você agora sabemos disso mais do que nunca. E a gente tem o dever, então, e isso vai fortalecer muito a gente, para que a gente cada vez mais defenda esses pontos de vista, coloque essas verdades, essas interrogações. Por que ele não sofreu impeachment? A serviço de quem está Bolsonaro? O que ele fez de concreto para o cidadão? O que ele fez de concreto para você em relação ao seu custo de vida, os preços dos supermercados, combustíveis, a nossa soberania nacional, a nossa natureza, a imagem do Brasil? Enfim, gente, são situações que a gente vai discutir ao longo desse ano aí, mas eu tenho certeza que nós conseguiríamos avançar muito mais do que nós avançamos em outros tempos, porque é uma tendência nas Américas, é uma tendência em relação à sanidade mental dos nossos povos, dos povos da terra, e aqui no Brasil não será diferente. A gente vai ter muita dificuldade, mas nós temos grandes chances de provocarmos transformações muito importantes aqui no nosso país. Essa é a previsão, ou essas são as previsões para o ano de 2022. Vamos conferir se eu acertei mais ou se os videntes acertaram mais, ou se todo mundo acertou, né? Não estamos tão conflitantes assim, não. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.